Muito bem, a gente está de volta no seu rádio para falar de política, isso porque o deputado estadual Ricardo Arruda, que vem se envolvendo em uma série de confusões, foi quase briga com o colega na Assembleia, depois veio denúncia do Ministério Público, acaba de ser afastado da presidência do diretório do partido PL aqui em Curitiba, exatamente depois desses episódios todos, né? Principalmente as acusações do Ministério Público que tratam de tráfico de influência e associação criminosa. Diz o Ministério Público que o deputado recebeu até R$70 mil, o dinheiro foi variando em alguns casos, para agir, digamos assim, com influência, né? Liberar aí alguns recursos junto ao governo do estado para empresas. Também tinha a história de reconduzir ao cargo policiais que tinham sido afastados, pegar a parte de dinheiro de funcionários. Então tem uma série de questões ligadas aí dentro dessa denúncia de tráfico de influência e associação criminosa. A gente acompanhou um trecho da sessão da Assembleia Legislativa desta quarta-feira, e aí o Ricardo Arruda, que já tinha falado em primeira mão a Jovem Pan News, no Jornal da Manhã, foi lá e fez o mesmo discurso dizendo que não deve nada para ninguém, que é perseguido pelo Ministério Público e que os assessores, que segundo ele estariam envolvidos aí em situações irregulares, usavam o nome dele de maneira sem ter autorização, digamos assim. Ficavam usando o nome dele para fazer esquema. É mais ou menos isso que ele disse. Vamos acompanhar um trechinho. Ela é uma criminosa, faz uma denúncia no MP. O MP prefere ouvir uma criminosa do que ouvir um parlamentar, do que ouvir um governador de estado. Esse, infelizmente, é o lado podre do Ministério Público. Como que faz denúncia a crime? Baseado no quê? Que uma criminosa que eu exonerei, e outros que eu exonerei, que eu denunciei, que eu meti processo em cima. Pode ouvir esse tipo de gente? E mete uma denúncia a crime e agora vaza isso aí para a imprensa? Algo que não foi nem acatado pelo TJ, qual a finalidade? Tá falando aí da ex-assessora dele, Débora de Azevedo, que foi quem fez a denúncia ao Ministério Público. Inclusive tem aí a informação de que ela estaria até colaborando com o Ministério Público, né? Nesse sentido, não só fez a denúncia, como estaria colaborando. Então, tráfico de influência, associação criminosa, peculato, ele tá negando, dizendo que quando ele contratou essa assessora, foi por uma indicação de alguém que ele não conhecia muito bem, falaram que ela era da igreja, e aí depois ele começou a ter informações de que ela estaria agindo de maneira irregular e criminosa, e aí ele disse que acabou desligando imediatamente. Enfim, o Ministério Público está apurando, né? Ele disse ontem em entrevista ao Jornal da Manhã, inclusive, que tinha prints aí de conversas com nomes poderosos do Ministério Público. Também falou que desafiava o Ministério Público a colocar provas contra ele, porque ele estava sendo perseguido pelo Ministério Público. Só que aí depois surgiram aí os representantes, né, os advogados de ex-funcionários, como por exemplo o advogado Jefferson Silva, em entrevista ao G1 portal, dizendo que os pagamentos eram feitos para os assessores, mas que eles não ficavam com o dinheiro nesses esquemas, eles levavam dinheiro para o deputado. Então, essa é a questão. Fato é que é o seguinte, está a investigação, o presidente da Assembleia, melhor dizendo, Ademar Traiano, a gente trouxe também aqui falando já, né, a Rádio Jovem Pan News, que ia chamar todo mundo para conversar e que a investigação deveria continuar sem interferência, que eles não iam intervir em qualquer investigação que fosse, mas iam chamar para conduta, porque bateram boca o Arruda com o delegado Jacovós e quase trocaram tapas. Teve até bala, né, Riva, pra gente relembrar aqui a história. Se tiver o vídeo de ontem, pode até colocar pra... Esse vídeo tão... Que ele fala, o senhor pega o seu dedo e enfia reticências no bolso. Ele quer ir pra fora, a gente briga na bala, em qualquer lugar. Aí o que aconteceu foi que o Partido Liberal, imagina você ser o Partido Liberal, né? Daí você olha, tem um filiado ali nessa situação, brigando. E o Jacovós, inclusive, com quem ele quase saiu no tapa, é do mesmo partido. Abriu um processo no Conselho de Ética para apurar o caso referente às investigações do Ministério Público. E aí ficou aquela história, né? Quem que vai assumir o comando do PL? PL é um partido importante. A gente sabe que para a direita é um partido extrema... vai rodar a imagem aí do barraco, então, do Ricardo Arruda com o delegado Jacovós na Assembleia, tá? Então, se ameaçando sair no tapa, o pessoal vai separar, você tá na live, é isso que tá passando. E aí o PL é um partido importante, retomando o raciocínio aqui relevante, tem força política e estratégica. Como é que vai ter um presidente em Curitiba, uma capital importante, nessa situação
delicada de estar investigado, né, e se meter em polêmicas. Então, afastou e agora fica aquela coisa, digamos assim, quem vai assumir? A gente foi ouvir o nome que é preponderante aí no meio político, que é o Paulo Martins, ex-deputado federal. Ele falou aí sobre os próximos passos à Jovem Pan News. Vamos acompanhar. Esse assunto tem que ser definido pelo Executivo Estadual. Eu não ocupo nenhum cargo na direção do PL. É claro que certamente o partido vai indicar uma nova direção em Curitiba. É natural que se fale no meu nome, pela votação, pelo que a gente trabalha em Curitiba e tudo mais, mas ainda não tratei disso, tem que aguardar o pessoal definir, vir conversar e o partido tomar as suas decisões. Então, tá aí em compasso de espera na maneira oficial, mas nos bastidores se fala que ele seria o nome mais natural para assumir a liderança do partido, né? Muito se ventila também sobre a possibilidade da viabilidade do nome dele à Prefeitura de Curitiba, e aí, obviamente, o comando do partido é uma questão estratégica. Aguardar para ver, por enquanto, a gente tem a fala aí do Paulo Martins dizendo que vai respeitar a decisão, é natural que o nome dele surja, mas vai acompanhar que não é ele que tem que decidir exatamente essa questão do comando. E assim... Mas você acha que vem outra pessoa, Rivarol? Não, é o Paulo Martins. Quando o político fala assim, é natural que o meu nome seja esperado, já é pela minha votação aqui na capital. Mas ele não vai falar, porque você falaria também, sou eu, sim, não, tá tudo certo, vamos claro chamar. Você claro espera que não, oficializar. Óbvio. Quem vai falar isso? Tá nítido e claro que é ele. E aí é que pode vir uma grande mudança pro cenário político. Eu colocaria ele. Em 2024, Rafa. Porque se você coloca ele para trabalhar pelo PL aqui, como o presidente do partido em Curitiba, com a votação que ele teve em Curitiba, nós podemos ter um Paulo Martins na disputa pela Prefeitura de Curitiba. Aí a coisa começa a mudar. A gente já teve um Deltan Dallagnol conversando com o núcleo político da prefeitura. O Podemos conversando com o PSD para fazer uma composição aqui. PSB e PSDB de outro lado. Nós podemos ter mais uma via aí. Você faz piadinha, mas tem o Goura assumindo o PDT para tentar viabilizar. Agora vai. Você faz piadinha, mas tem. É um movimento político de olho na eleição também. Pode, e não estranhe se o PDT chegar nessa composição com PSB, com PT, com PSB, DB, né? Para essa via de esquerda. PT e PSDB. Nossa. Tucano avermelhado, tucano de plumas vermelhas. Essa tá na série Notícias que eu achei que eu nunca ia... Não queria dar. Registrar no ar. É a 1, daqui a pouco eu vou trazer a 2. Olha, mas eu vou te dizer, o Arruda vai ter uma complicação muito grande para se explicar. Muito grande. Porque para o Ministério Público é muito certo. Você contratou a funcionária. Se ela era corrupta, você também tem parte da responsabilidade. E os funcionários, todos eles quase, que foram ouvidos até agora, disseram que o dinheiro tinha que parar na mão dele. E vale dizer o seguinte, né, Riva? O Ministério Público está numa fase, num momento que as investigações, quando vai ter, por exemplo, a colaboração, ou vai acatar a denúncia, né, ou vai abrir uma denúncia e tal, não basta só a palavra, precisa ter prova material. Então a gente se pergunta, né, o que tem de repente nessa denúncia? O que tá lá? O que tá lá? O que essa funcionária apresentou para o Ministério Público, teve, digamos assim, segurança, né, de que não foi conversa? Os deputados estaduais têm direito ao foro privilegiado no TJ, tá? Aqui do nosso estado. Por enquanto ainda é uma fase de investigação, mas o PL agiu corretamente. E ele querendo ainda ser presidente do Conselho de Ética, não ia dar certo, por óbvio que não, né? E aí o Traiano ontem baixou, né? O deputado Ademar Traiano, o presidente da Assembleia, não, a gente indicou o Jacovós, o PL indicou o Jacovós, a gente aceitou o Jacovós e vai ser o Jacovós, o presidente do Conselho de Ética. Eu não sei o que o Arruda tá falando. O Arruda é um cidadão político que comprou muitas brigas pelo seu posicionamento de extrema direita. Ele apontou o dedo para muita gente, ele falou muita coisa de muita gente. Ele comprou brigas, em alguns casos, brigas que eram inviáveis dele comprar. Agora a explicação dele é que a culpa é do William Bonner. O editor-chefe do Jornal Nacional da Rede Globo. Como se ele fosse o responsável pela denúncia contra. Então, gente, menos.
Também a perseguição, ele diz que é perseguido por um promotor do Ministério Público que vai abrir o nome do promotor porque seria uma perseguição. Mas dá sinais, Iva, de isolamento, porque assim, o presidente da Assembleia vem e diz, não era você no cargo, vou chamar todo mundo que está se envolvendo aqui em bate-boca e barraco para conversar comigo. O partido fala, tá fora, tchau, obrigada, não comanda mais, vão abrir um processo vai ficar sozinho contra você. Vai ficar sozinho. E ele fala que o Ministério Público está perseguindo. Então dá a sensação de um político isolado. Essa é a impressão que nos passa. Um político que quis se isolar pelos seus posicionamentos, falas e brigas desnecessárias. Na verdade, Rafa, no mundo político, ninguém gosta de gente escandalosa. Pode reparar, o político escandaloso, o político glutão, aquele político que se posiciona como um troglodita político, um histriônico político, ele tem prazo de validade. E a própria política faz com que esse prazo de validade cesse, vença e tchau, é descartado. É descartado. São políticos que se perdem para o próprio personagem que criam. O processo está aberto. Ele vai ter tempo de responder, de falar. Mas as explicações dadas até agora são: eu fui perseguido e eu não sabia de nada. As explicações básicas dos políticos, né? Sem prova. Sem prova. Ninguém trabalha na justiça. Agora, a gente vai ver o posicionamento do TJ. E se essa denúncia for acatada e o processo seguir, aí a coisa se complica de vez pro lado do Ricardo Arruda, Rafa.